E o juiz eleitoral de Ribeirão Preto, Silvio Ribeiro Neto, deu detalhes sobre os preparativos para as eleições de amanhã e esclareceu algumas dúvidas que surgem às vésperas do pleito. Doutor Silvio, como estão então os preparativos para esse pleito de amanhã? Os preparativos estão correndo muito bem, os cartórios eleitorais se prepararam ao longo da semana, não é? Com a disseminação de dados nas urnas, a lacração, as escolas preparadas já para receberem o material, tudo correndo muito bem. Tem inclusive uma preparação, eu imagino, de segurança, né, doutor? Para garantir a segurança nesse pleito. Sim, a segurança sanitária em especial, fora outra segurança também que é feita. A segurança sanitária, de modo que todos os eleitores se sentirão confortáveis e os mesários também. Máscara, álcool em gel, face shield para os mesários e para o eleitor que deve ir de máscara no local. E quando a gente fala da segurança realmente das Forças Armadas, também haverá uma segurança de guarda municipal, polícia militar, todo mundo trabalhando em conjunto. A polícia militar fazendo a segurança no entorno das escolas, né, também na véspera já, a guarda municipal também colaborando e a polícia federal esse ano com a novidade usando drones também para monitorar eventuais ações criminosas. Doutor Silvio, quais as principais mudanças para o eleitor nas eleições desse ano? O primeiro ponto, o eleitor tem que comparecer usando a máscara, né? Sem a máscara ele não será admitido para votar. Levar o documento oficial com fotografia, não é? A não ser que ele tenha baixado o e-título e já tiver feito a biometria, que ele pode só usar o smartphone. E, se possível, levar uma caneta também para evitar uma troca de objetos, que também fará parte da segurança sanitária. Ou seja, tudo foi muito bem pensado para garantir a segurança tanto de quem estiver trabalhando quanto de quem estiver indo votar, né, doutor? O Tribunal Superior Eleitoral foi muito cauteloso, consultou as melhores autoridades sanitárias a respeito dos cuidados que deveriam ser tomados, solicitou e o Congresso entendeu por bem alterar a data do pleito, né, prorrogando para 15 de novembro, de modo que o eleitor se sentirá seguro e os mesários também que irão trabalhar com o menor risco possível. Doutor Silvio, tem uma alteração em especial que vai beneficiar os idosos. Explica essa alteração no horário, por favor. O que o tribunal pensou e será executado no domingo é ampliar o horário de votação e destinar das 7 da manhã a 10 da manhã um horário para os idosos, com preferência absoluta. A pessoa com idade inferior a 60 anos de idade somente poderá votar nesse horário se não houver nenhum idoso na fila. De forma diferente, entre 10 e 17 horas, haverá uma alternância, se for preciso, embora o pedido é para que os idosos, não é, quem tem mais de 60 anos de idade, ocupem esse horário reservado que foi pensado entre 7 e 10 da manhã. Nós estamos diante de um período ainda de pandemia, doutor, então qual a orientação para quem estiver com algum sintoma gripal? Quem tiver com sintoma ou tiver já diagnosticado com a doença, né, com Covid-19, não deve comparecer no local de votação. Depois ele vai ter 60 dias ainda para apresentar uma justificativa, apresentando uma declaração médica, um atestado. Tudo isso pode ser feito pelo tribunal, pelo site do tribunal, melhor dizendo, e muito provavelmente o juiz da respectiva zona eleitoral irá acolher esse pleito e dar por justificada a ausência. Doutor, o que acontece com aquele idoso com mais de 60 anos, mas que está mantendo um distanciamento social? Se ele não se sentir seguro para ir votar amanhã, se ele não votar, o que acontece? Ele vai pagar uma multa, ele vai ser dispensado de votar se ele tiver mais de 60 anos ou não? Essa regra é só se ele tiver mais de 70? A facultatividade do voto se aplica aos maiores de 70 anos de idade, ou também aqueles que têm entre 16 e 18. Para os que têm entre 60 e 70, o voto é obrigatório. Portanto, é importante que o eleitor com mais de 60 anos de idade compareça para votar e, se não o fizer, que justifique depois se tiver uma justificativa, não é? E aí ficará a critério do juiz apreciar. Se for uma justificativa prevista no regramento, será acolhida. Caso contrário, terá que pagar a multa imposta pela Justiça Eleitoral também.
Doutor Silvio, tem alteração também na questão da justificativa do voto para esse ano? Como isso vai funcionar? A justificativa para quem estiver fora do domicílio eleitoral, ela pode ser feita pelo site do Tribunal Eleitoral ou pelo aplicativo e-Título, que é um dispositivo que pode ser baixado gratuitamente nos smartphones que nós usamos ordinariamente e que é muito prático, até porque no aplicativo existe o georreferenciamento. Se o celular tiver com o GPS acionado, o próprio aplicativo identificará que o eleitor está fora do domicílio eleitoral e a justificativa será já efetivada. Tem também, portanto, pelo site, ou então, se imprimir um documento, um requerimento de justificativa, pode também comparecer a uma das sessões eleitorais na cidade que ele estiver. Doutor Silvio, a gente sabe que muitas pessoas acabam cometendo crimes eleitorais no dia da eleição. O que configura boca de urna? O crime de boca de urna é aquele pedido de voto, o assédio ao eleitor para que vote em determinado candidato. E a legislação previu que no dia da eleição o eleitor tem que ter a tranquilidade, a serenidade para a escolha. Até porque entre o dia 27 de setembro e hoje teve todo o período da propaganda. Na televisão até o dia 12 e o boca a boca, o post a post também até hoje. E o que as pessoas podem fazer se elas caracterizarem boca de urna? Se elas virem alguém fazendo boca de urna, o que elas podem fazer? Devem noticiar o fato, de preferência para um policial que esteja nas mediações, que fará o pedido de um reforço para a chegada de uma outra viatura. Se houver realmente essa caracterização, as partes serão encaminhadas à Delegacia de Polícia Federal, onde houver a delegacia, se não na Polícia Civil, e aí então o delegado, que é a autoridade policial, para avaliar se houve a configuração de um crime ou não, lavrará ou um termo circunstanciado ou um auto de prisão em flagrante delito. Muitas pessoas têm essa dúvida. Eu posso ir votar usando o bottom de algum candidato, uma camiseta, um boné, ou isso pode configurar a boca de urna? Não, a manifestação individual, silenciosa, ela é permitida. Portanto, se o eleitor quiser externar uma preferência por determinado candidato, ele pode comparecer no local de votação usando esse símbolo, essa camiseta. O que não pode é ser feita uma aglomeração, ruídos a respeito, como se fosse uma propaganda generalizada em prol de um determinado candidato ou de uma determinada coligação ou um determinado partido. Doutor, muito se questiona também a segurança da urna eletrônica. Algumas pessoas até dizem que pode ter fraude nessas urnas. Queria que o senhor explicasse um pouco, Todos esses equipamentos eles foram testados, submetidos a testes e estão seguros para receber o voto do eleitor amanhã. A urna eletrônica no Brasil é motivo de orgulho no mundo todo. São 26 países que adotam o sistema de votação eletrônica. Normalmente são feitas auditorias. Hoje existirá um sorteio também, de urnas que são submetidas a uma auditoria pelo Tribunal Regional Eleitoral, de sorte que esse é um temor que não tem por que ser levado em conta. Todas as cautelas de segurança eletrônica são adotadas pelo tribunal e isso é motivo de orgulho para o Brasil. Doutor, como o senhor avalia a quantidade de candidatos nas eleições desse ano? Ribeirão Preto com vários, São Carlos não é diferente, lá são 12 candidatos também. Como o senhor considera essa quantidade de candidatos que estão nas urnas, então, disputando esse pleito? Me parece muito saudável, na medida em que a legislação permite ainda, depois com a cláusula de barreira talvez haja uma restrição, mas enquanto permitir, isso é muito válido, até porque o eleitor tem a ampla possibilidade, conforme a convicção de sua ideologia, de melhor ser representado, poder escolher os candidatos a prefeito, os candidatos a vereador, lembrando também que o vereador, a importância que fará parte do poder legislativo da cidade. Por isso, é importante a população ir às urnas amanhã, votar com consciência, com responsabilidade, afinal, é o voto dela que vai mostrar ali o futuro da cidade pelos próximos 4 anos. Super importante, até que para cada um dos eleitores tenha legitimidade de questionar amanhã ou depois, se não estiver fluindo bem o trabalho do candidato que ele votou e que, se porventura for eleito.
mas ele vai ter uma maior legitimidade em questionar, em reclamar, se porventura as coisas não funcionarem como ele imaginou quando depositou a confiança naquele voto. Doutor Silvio Ribeiro Neto, juiz eleitoral aqui em Ribeirão Preto, muitíssimo obrigado pela sua entrevista aqui no Jornal da Clube e boa sorte a todos vocês, então, nessa eleição de amanhã. A Justiça Eleitoral que agradece essa possibilidade da TV Clube divulgar essas informações tão ricas, tão preciosas para a manutenção da nossa democracia.